Olá, Michel de Paulo para mais um resumo do mercado. Hoje, 7 de maio de 2025. Bom, começando com o panorama do mercado internacional, né, principalmente segunda-feira, a gente viu o mercado um pouco apreensivo ainda com essas movimentações, os discursos do Trump, principalmente nessa questão de guerra tarifária contra a China. É claro que a gente tem outras coisas importantes, como saiu o Non-Farm Payroll na semana passada, né, essa semana a gente tem entrega da taxa de juros, mas basicamente Non-Farm Payroll saiu dentro do esperado, e a entrega da taxa de juros também é dado praticamente o mercado dando como certo que vai sair dentro do esperado. É importante olhar o resultado, né, que vai ser às 3 horas, porque, claro, se sair alguma coisa diferente do esperado, pode sim movimentar o mercado. É improvável de sair acima do esperado, porque não tem nenhum discurso de aumento de taxa de juros. É claro que agora o discurso é de corte da taxa de juros, e um corte, né, da taxa de juros poderia fazer antecipadamente, poderia fazer sim que o dólar perdesse valor no dia de hoje. É claro, seria uma situação atípica, é menos de 5%, seria em torno de 4% de probabilidade disso acontecer. Pelo menos segundo o CME Group das grandes instituições financeiras, é isso que se acusa no dia de hoje. Nós também temos uma visão do dia de hoje para o petróleo. O petróleo que ele teve queda, né, na abertura do mercado, ainda tinha passado que aqui em torno de US$ 50 o barril, que ele poderia recuperar e voltar a tocar em torno de 60 dólares o barril, e foi basicamente o que ele falou. O que ele fez, né? Abaixo de 60 dólares o barril, ele poderia voltar e tocar de novo essa zona. Ou se ele for acima de 60 dólares o barril, poderia buscar até 65 dólares o barril. É importante ver o resultado, porque essa queda, principalmente do petróleo, como eu falei no Market Overview da abertura, é principalmente por conta dessa OPEC+, falando de aumentar o fornecimento de petróleo a nível mundial. Então, tem gerado uma expectativa de oversupply, né? De hiper fornecimento, né? Então isso fez com que o valor do petróleo caísse. Se hoje sair um inventário do petróleo abaixo do esperado, né, poderia mostrar uma maior demanda e poderia fazer com que ele recuperasse. Ainda mais que ele está bem acima aqui de uma zona de suporte importante, poderia favorecer um rompimento. Se sair dentro do esperado, ele poderia ficar mais ou menos onde ele está, ou até mesmo ir buscar zonas como 55 dólares o barril novamente, né? Então, se ele aumentar o estoque, poderia acontecer isso, né? Para hoje, é claro que FOMC, a conferência também te dá perspectiva do que pode acontecer na sequência, né? Então, mas aí depende de discurso, de você acompanhar o discurso. Mas eu acho que o principal, em termos de resultado e o que pode sair físico, seria isso do inventário do petróleo, né? E da taxa de interesse do Banco Central americano. Nós ainda temos amanhã a entrega do GBP, né, da taxa de interesse, que é um possível corte, por isso a gente começou a semana, inclusive, vendo o GBP em queda, né? Se a gente for olhar aqui o GBP contra o dólar, ou seja, a libra esterlina contra o dólar, a gente vê que ele começou na semana em queda e depois ele se recuperou. Eu tinha passado, né, essa essa visão de que ele poderia estar trabalhando justamente nessa faixa, né? É claro que em um possível rompimento dessa zona aqui, a gente vai ter mais ou menos essa extensão aqui que a gente poderia buscar, né? Basicamente, se ele rompesse essa zona que ficasse acima de 1,34, ele poderia vir buscar até 1,35, né? Mais ou menos, o GBP contra o dólar, né? Então, isso é interessante porque já tem essa perspectiva de corte. É claro que corte de taxa de juros, o que faz é que a libra esterlina ela desvalorize. Agora, como a gente está vendo uma queda do dólar, né, no geral a gente vê essa queda do dólar, inclusive eu passei o DXY no início da semana, onde eu tinha essa tendência de alta dele, e ele poderia romper nesse daqui, fazer uma lateralização nessa zona aqui. Normalmente, quando ele faz um rompimento de uma linha de tendência de alta, ele tende a fazer um retoque da zona de rompimento. Então, ele poderia vir buscar minimamente, novamente, 100,2 aproximadamente, que é esse último topo aqui, onde ele faz inclusive um canal que ele poderia fazer uma lateralização, né?
O DXY normalmente ele tem uma movimentação inversa, né, dos índices. Porém, toda essa insegurança internacional tem feito, inclusive, que os índices americanos e assim como o dólar caiam ou subam juntos, né? Por conta dessa incerteza da economia. Então, tem favorecido muito por causa dessa questão da guerra tarifária, porque normalmente a correlação deles é inversa, né? Quando um sobe, o outro cai, né? Porque uma taxa de juros elevada, por exemplo, faria com que as pessoas colocassem mais valores dentro do dólar do que deixar na renda variável. Porém, toda essa incerteza internacional tem feito com que a evasão seja tanto da bolsa internacional quanto do dólar, já que o dólar também tem essa perspectiva de corte das taxas de juros, né? Continuando aqui um pouquinho e passando umas referências, eu já falei um pouquinho sobre a US 500 também. A US 500, ela que está seguindo essa tendência de alta, se ela romper, ela poderia buscar essa zona aqui de 5.517, né? E até mesmo e trabalhar nessa lateralização até 5.648 antes de um possível rompimento. Eu coloco esse rompimento mais ou menos nessa zona porque aqui ele trabalhou durante muito tempo. Ó, se a gente for ver, quando ele aqui em 2024, ele ficou justamente nessa zona aqui antes de romper, dar um retoque e continuar um rally de alta, né? É, basicamente, ele começou essa recuperação depois que abrandou um pouco os discursos contra essa guerra tarifária entre Donald Trump, né, e a China. Então, na verdade, isso vai e volta, né? Uma hora fala que vai se estudar e agora tem até uma possível encontro deles para discutir esse desescalonamento, né, dessa guerra tarifária, que vamos ver se isso acontece mesmo, mas basicamente a gente vê o S500 recuperando um pouco depois dessa grande queda que ela teve com essa perspectiva de escalonamento, né, de impostos. Seguindo um pouquinho aqui, eu tinha falado também do DXY. O DXY basicamente rompeu essa linha de tendência de alta e faz essa lateralização que eu já tinha passado. Também, vamos só aumentar um pouquinho o gráfico aqui. Também nós temos o euro USD. O euro USD segue claramente, o euro contra o dólar, né? Segue claramente essa tendência de alta, onde ele lateralizou nessa zona aqui, mas olha, a gente pode ver que desde janeiro ele segue essa tendência de alta. Um lugar ótimo para se fazer uma compra é justamente próximo dessa linha de tendência de alta, que todos esses gráficos eu mando no meu resumo do mercado, tá? Para quem é acompanhado por qualquer um dos meus account managers, eles têm uma cópia disso e pode entregar diretamente no teu WhatsApp. E eu deixo claro também, você pode ver isso através do vídeo, mas você quer o arquivo onde você tem todas essas análises, você pode receber elas se registrando na corretora e pedindo para um account manager e você recebe gratuitamente, tá? O GBP eu já tinha passado essa perspectiva de lateralização e o ouro aconteceu uma situação interessante que eu também tinha comentado no meu outro resumo da abertura do mercado, né? Que ele começou próximo dessa zona aqui, que seria 3 é, em 3.185, que eu já venho falando há mais de semana, né, que ele já tinha rompido isso daqui, porque desde que ele rompeu aqui no dia 10, basicamente de abril, ou seja, quase um mês, que ele deveria trabalhar nessa zona aqui, ó. E realmente ele foi, tocou a zona de resistência, voltou na zona de suporte e agora toca de novo essa zona que seria uma zona de resistência. É importante observar que normalmente ele faz essa movimentação, não é normal ele romper de uma, você vê de primeira, né? Você vê que aqui ele foi, tocou, corrigiu, tocou e subiu. Foi, tocou, corrigiu, tocou e subiu. É o segundo toque. Vamos ver se ele segue essa tendência e rompe de novo, até mesmo porque o ouro já teve muitos rallies de alta, mas todas essas insegurança internacional tem favorecido, né? Se ele romper isso daqui, ele pode vir buscar aqui de novo 3.575, né? Trabalhando nessa nova zona que seria de 3.419 até aproximadamente 3.579, né, aproximadamente. O petróleo já comentei um pouquinho sobre ele, né, principalmente sobre toda essa questão da OPEC+, de aumento de fornecimento, né, e o Bitcoin, acho que para terminar,
Eu tinha passado também no início da semana que ele vinha seguindo essa tendência de alta, em rompendo aqui que ele poderia buscar zonas mais baixas, e aqui você vê claramente uma zona de suporte em torno de 92.942, e agora volta basicamente um retoque da zona de rompimento. Eu acho que seria razoável, já que ele tem aqui também essa linha de tendência de alta, né? Ele trabalhar mais ou menos nessa zona aqui pelos próximos dias. Seria algo mais ou menos normal, né? Já que ele respeitou essa zona aqui várias vezes. Ó, se a gente for ver, ele trabalhou nessa zona durante muito tempo. E aqui também essa linha de tendência de alta. Então aqui seria razoável que ele corrigisse. Claro que depende um pouco também do resultado da economia internacional. A economia mais animada também já favorece um pouco, ela tem uma correlação com o Bitcoin. Eu já falei sobre isso. Os bull market, normalmente cripto acontece junto com o bull market, né, do mercado financeiro, principalmente o mercado acionário. Então ele poderia favorecer. É claro que tem projetos, os projetos em si do mercado cripto fazem um peso e têm uma relevância, até a adesão de outros mercados, né? Claro que tem muita importância, mas tem essa correlação também com o mercado financeiro em geral, né? Aqui eu coloco um pouco do panorama global, coloco inclusive a economia americana, né, os últimos resultados da Europa, Ásia, o Brasil, mais a questão do dólar mesmo, né, mais essa questão de, inclusive, de câmbio, e nada, se você quiser receber mais uma vez todos esses resumos diretamente no teu WhatsApp, com inclusive essas análises técnicas que eu coloco aqui, além do vídeo, né, você pode se registrar na corretora e você vai receber um contato do teu account manager e ele pode te enviar esse resumo, esse arquivo do resumo todos os dias. Além desse benefício que você tem se cadastrando na corretora, você também passa a receber, caso você solicite, 20% de bônus de depósito dentro dos depósitos que você fizer na corretora. Mais uma vez, é gratuito, então basta se registrar e pedir que você comece a receber esse resumo do mercado. Farei um novo resumo, mais de fechamento na sexta-feira. Não muito para acrescentar agora. No mais, desejo a vocês um excelente dia e ótimos trades.